Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a College, esse bate-papo. Esse é um piloto para que a gente apresente para vocês e traga para vocês as pessoas que fazem parte da nossa história. Solange está aqui do meu lado, Solange Mezaroba, psicóloga. Já foi minha aluna, né, aqui no College, e a gente convidou a Solange porque ela tem todo um trabalho voltado para esse tema de hoje. Do meu lado esquerdo eu tenho o professor Sadal, que eu acho que ele vai falar um pouco sobre a experiência dele. A gente vai ficar 2 horas aqui só ouvindo o professor Sadal, porque ele tem uma experiência imensa. Mas, na verdade, isso aqui é um piloto para a gente entender, trazer para vocês, comunidade que segue o College, temas interessantes, pontos interessantes com as pessoas que estão perto da gente, né? Então, de novo, meu nome é Cláudia, eu sou aqui do College e a gente vai promover esses bate-papos para que vocês sigam e para que vocês nos acompanhem daqui para frente nas mídias sociais, tá bom? Okay. Então, eu vou começar apresentando aqui e pedindo, na verdade, para vocês brevemente se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês e o que vocês fazem no momento. Eu vou começar aqui com a Solange, professor. Desculpa, Solange, por favor. Primeiro, agradecer o convite, Cláudia, e estar aqui, é uma honra, professor Sadal, é um renome, né, no Brasil, e eu sou, como você disse, fui professora na UEL no curso de psicologia por quase 40 anos, né? Trabalhei lá e me aposentei em 2018, e a partir então de 2018 eu não quis ficar em casa. Maravilha! Achei que estava muito chato e aborrecido, e aí então voltei, porque eu já atuava, voltei a atuar na clínica, e com uma demanda de 40, 50 a mais idosos. Então essa é a população que eu atendo. Muito bem. E agora do meu lado esquerdo, professor Sadal Omote. Por favor, falar um pouco sobre você. Sim. Também gostaria de começar agradecendo pelo convite honroso, uma satisfação enorme passar um tempinho com a Solange, com a Cláudia. A minha formação também é psicologia. Eu trabalho na área de educação especial faz 56 anos. E as pessoas ficam meio curiosas em saber. Imagine você, 50 anos atrás, alguém se interessar em trabalhar com deficiente. Não tinha filho deficiente, não tinha nenhum deficiente na família, né? Então é uma questão que me acompanhou durante um tempo, mas depois eu entendi, porque tendo nascido 4 meses após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, da qual o Japão saiu derrotado, fui durante a infância, adolescência, início de adultez inclusive, muito discriminado, rejeitado, havia muito preconceito, né? Em meados de 70, a coisa começou a mudar, basicamente em função da recuperação econômica do Japão, né? Então, eu fui entendendo a razão pela qual eu estava interessado, não com deficiente em particular, mas com grupos minoritários de modo geral. De tal sorte que toda análise, todo texto que eu escrevo na área da educação especial também serve para compreender um pouco a situação dos grupos minoritários. Em 2020, a Unesp, na qual eu trabalhava já há 44 anos e meio, acabou me dispensando por cada idade. No Brasil é curioso, né? Aos 75 anos, ainda que tenha saúde física, mental, ainda que tenha desejo de continuar, simplesmente tem que ir para o olho da rua. Mas o que eu faço então? Continuo como voluntário na Unesp e tendo mudado de residência para Londrina em 2022, sou voluntário na Universidade Estadual de Londrina também. Então, acho que brevemente é isso. Maravilha. E aí eu vou começar colocando o tema dessa nossa conversa. Pois né? Em inglês a gente tem um ditado que diz o seguinte: You can't teach no dog new tricks. Que é, você não ensina truques novos para cachorros velhos, vamos dizer assim, né? E assim, e tem tudo a ver com o que a gente está querendo trazer hoje, que é essa coisa dos 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, né? Por que não, né? Por que não? Então, assim, eu quero ouvir um pouco de vocês sobre o que significa, então, aprender algo novo após os 50. Eu vou começar com você, Solange, porque você tem esse nicho, você tem esse mercado, né? Bem, existia, né, há muito tempo que o cérebro não se reconstituía.
né? Que assim, não havia a neuroplasticidade. Inclusive, se você perdesse os neurônios por qualquer acidente, alguma coisa, ele era a única célula no organismo que não se reconstituía. E hoje, né, com as pesquisas e aí o passar do tempo, a gente vê que isso é um mito muito grande, que a neuroplasticidade nos permite continuar aprendendo desde que o organismo está preservado, né? Então, e a gente vê no Brasil hoje uma questão de aumento da taxa aí de sobrevida, vem crescendo cada vez mais. Então, a população 50 a mais quase que está meio ali, passo a passo, com os jovens, né? E não sei se já não passou aí as crianças, né? Então, há necessidade de nós vivermos essa nova era, esse momento, com aquilo que a ciência nos coloca. Então, a neuroplasticidade, ela nos permite aprender sempre que estivermos com vontade, que estivermos abertos à aprendizagem, ela é possível. Professor, o que você tem a dizer sobre isso? Sim. Eu vejo que nas últimas 3 décadas, sobretudo, o conceito, a imagem, o lugar social de pessoa de idade mudou muito, vem mudando paulatina, mas muito visivelmente, né? Até mesmo a terminologia, né? Não se fala mais em envelhecimento, né? Envelhecimento tem mesmo final de falecimento. Não é legal. Encerramento. Encerramento. Em vez disso, senescência, envelhecência, né, sugerindo adolescência. E o que eu vejo? Eu não trabalho particularmente com a terceira idade, embora tenha tido muito contato com mais pais de crianças deficientes, meus coetâneos, né? Mas olhando no meu entorno e a minha própria experiência de vida, eu vejo que concordo inteiramente com a Solange, né? Eu não sou entendido em neuroplasticidade, nada disso, mas o que eu vejo é o lugar social, a ação, o comportamento de gente de idade e gente jovem com relação a gente de idade também, né? Eu jogo parque golfe 2 vezes por semana na chácara lá Graciosa, e tenho lá colega de 80 anos, 90 e tantos anos, jogando, correndo, né? E conversa não de lá atrás, quando era criança, mas conversa atual, discutir política, vamos falar mal dos nossos políticos, né? E coisas assim. E tem gente que não consegue entender, depois de 2 aposentadorias, vou fazer 80 anos este ano, nessa idade ainda fazendo curso de inglês. E fazendo videocast, né? Fazendo videocast. E aprendendo coisas novas. Então, inglês é minha terceira língua. Eu estou me preparando para aprender uma 4ª língua, que é Libras, Língua Brasileira de Sinais, Brazilian Sign Language. Para quê? Para enfrentar um desafio que nenhum intérprete diz que é possível, mas eu quero mostrar que é possível. Falar e interpretar ao mesmo tempo. Fazer palestra e interpretar ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando frequentemente tem na plateia algum surdo que não olha para quem está falando, olha para o intérprete, que nem fica do lado, fica em geral bem afastado. Então fica olhando e consequentemente perde uma parte expressiva da comunicação, que é a expressão facial, a expressão corporal. Agora, se o próprio surdo puder olhar para a cara de quem está falando, é outra história, né? Muito interessante. Então eu quero mostrar que não, é possível. Em toda a minha vida, basicamente assim, enfrentar desafio foi a grande motivação para o meu trabalho. Basta dizer que nasci e cresci na roça. Essas mãos puxaram a enxada até 16 anos. E praticamente meu destino era continuar na roça, puxando a enxada até agora. Tocando, tirando leite das vacas. E tá aqui, né? Sim, tô aqui. E costumo dizer, vou fazer 80 anos,
estou chegando ao fim da vida, de jeito nenhum. Eu pretendo chegar no 120 e digo ainda, mais 40 anos é muito pouco para tudo que quero fazer. Gente, o professor Sadal é uma inspiração, né? É verdade. Aí eu vou voltar um pouco para você, já que você também está trabalhando com esse público, com esse nicho, com esse mercado. E assim, quais são os principais desafios ou desculpas que você que tem mais 50, mais coloca dentro do consultório para não... Eu não estou falando só aprender um novo idioma, que aqui é o nosso mercado, mas para fazer algo novo. Quais são os desafios para essa faixa etária? O que eles trazem para você? É falta de tempo, falta de capacidade cognitiva? Quais são os principais desafios que os seus pacientes trazem como queixa? Então, o professor Sadal, ele colocou essa mudança que a gente vem vivenciando da sociedade em relação às pessoas que vão tendo mais idade. Mais ainda, a gente pode observar que o etarismo, né, que é o preconceito em relação à idade, ele ainda existe, ele é muito frequente, e isso reflete nas pessoas. Então, assim, você não acha que você está muito velho para aprender? Você não acha que está na hora de se aposentar? Você não acha que você está... Então, são brincadeiras, mas, assim, às vezes falar, você não está na hora de se aposentar, ou você não está muito velho para aprender isso, ou mesmo a mulheres, você não acha que você está muito velha para usar essa roupa, usar esse cabelo, né? Então, a gente vê que ainda estamos imersos nessa questão do etarismo. E o que acontece? Apesar de eu ter homens como meus clientes, mas a maioria é mulheres, né? Que os homens ainda resistem, né? Mas a maioria as mulheres. E que eu observo muito frequentemente. Essas mulheres, elas foram educadas num período em que elas tinham que ser boas meninas, elas tinham que sentar direitinho, elas não podiam falar certas palavras, elas tinham que se comportar de uma determinada forma. E foram moldadas a agir dessa forma. E aí, elas foram, hoje estão 50, 60 a mais, num casamento, muitas vezes, assim, de longa duração, e elas não querem mais ficar em silêncio, elas não querem mais se calar, elas gostariam de colocar a sua opinião, o que elas sentem, mas elas não sabem como. Então aí o trabalho muito frequente que eu tenho lá na minha clínica é aprender a habilidade de se colocar. Imagina, né? Então nós estamos falando aqui em falar, em aprendizado, elas não têm no repertório dela formas assertivas de colocar o seu ponto de vista. E aí vem a frustração, né? Então, e aí a análise de todo o tempo que elas viveram sobre um relacionamento que às vezes nem é tóxico, nem é isso, abusivo como a gente vê, mas de submissão. Porque aprenderam com a família, reproduziram com os maridos, tiveram que educar os filhos. Agora, filhos já se fizeram, voaram, algumas maridos faleceram ou se não, e elas não têm esse repertório de assertividade de se colocar. Por exemplo, coisas simples. Você não acha que você está muito velha para usar essa roupa, não? Então, elas não sabem se colocar de uma forma assertiva. Elas ficam, não, é porque eu ganhei da minha filha. Ai, mas você acha que está muito feio? Você acha... Então, assim, começa a se desculpar. E em relação à autoestima, isso é muito ruim, né? Sim. Então, o desafio é elas aprenderem, nós estamos falando aqui de aprendizagem, aprender repertórios novos para viver melhor nessa vida aí que temos. E professor, e o homem, assim, como representante até, né, do gênero, ele também se auto-sabota no sentido de como ele representa, como a Solange falou, como ele representou até a década de talvez 70, mais ou menos, né, 80, principalmente aqui em países da América Latina, esse homem provedor. Então, ele tem medo de se jogar num projeto novo de aprendizagem ou ele está mais confortável? Não, eu acho que, na minha percepção, né, o homem
era mais livre do que mulher décadas atrás. Mas eu acho que a mulher conseguiu avançar, deu passos muito mais largos com relação ao enfrentamento da senescência do que o homem. Né? Eu vejo da parte dos homens mais dificuldade hoje, né, de assumir a sua própria idade, a sua própria condição de aposentado, etc. Tal, né? E o que eu vejo de mais comprometedor aí, em termos de vivência, de experiência? Questão da memória a curto prazo. Né? Não é só comigo, eu vejo com os meus colegas também, muita dificuldade de se lembrar de coisa recente. Daí dá para entender por que quando os velhos se juntam, ficam repetindo a mesma história. Aí porque se lembra direitinho como que foi na infância, na adolescência, na juventude, só que não se lembra que ontem eu falei a mesma coisa. Da parte de quem está falando, da parte de quem está ouvindo também. Então, todo mundo presta atenção como se fosse grande novidade, né? Mas interagindo com os meus coetâneos, eu vejo que uma dificuldade comum é memória a curto prazo. Memória a curto prazo. Então tem um comprometimento cognitivo. Sim, tem. Tá. Mas não em termos de aprendizagem. Tá. Não em termos de aprendizagem. Né? Agora, outra coisa interessante que eu vejo, em termos de lugar social. Umas 3 décadas atrás, as agências de turismo começaram a explorar turismo para a terceira idade. Né? Esse final de semana, eu entrei no pacote de turístico para Olambra, Jaguariúna, Olambra e Pedreira, na próxima Campinas. Olambra é colônia holandesa, cresceu muito, é flor, né? Tudo flor. E quem eram meus colegas de passeio? Todo mundo de idade, seus 70, 80. Uma senhora estava com 95 anos e estava sozinha, não estava acompanhando ninguém. Né? Até se no começo eu fiquei um pouco preocupado, tentei dar um pouco de assistência e tal, mas não, que nada, completamente super independente. Né? E onde ia, em Olambra, está passeando no campo de flores, etc., só gente de idade. Só gente de idade. Talvez a gente jovem prefira outro tipo de passeio. Ou está envolvido em produzir, trabalhando, querendo aí abrir o mundo. Apesar de que não sinto pressão nenhuma, a não ser minha própria autopressão, de produção. Então eu continuo escrevendo, produzindo. Isso, né? Enquanto tiver os meus dedos obedecendo para digitar no teclado, eu vou continuar escrevendo. O senhor vai continuar escrevendo. Eu quero falar um pouquinho sobre neuroplasticidade, que você mencionou. Você pode dar sua experiência como aprendiz ou dos seus pacientes, né? E a pergunta se você percebe dentro do seu consultório, mesmo no seu processo de aprendizado, o que aconteceu de diferente em termos de neuroplasticidade e aprendizado? O que você está mais... O que você reporta mais? De lentidão? Como o professor falou, essa memória de curto prazo? Qual fenômeno que você é professora? Você observou no decorrer desse período? Então, Cláudia, eu acho assim, varia muito. Varia muito porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, se a gente for pensar, o professor Sadal, 80 anos produzindo, trabalhando, dando aula, então possivelmente, se a gente for fazer uma avaliação simples, e existem algumas avaliações bem rápidas, como o Minimetam ou o MOCA, que né, coisa simples, nós não iríamos encontrar nenhum déficit cognitivo no professor. Então, mas por quê? Ele foi uma pessoa ativa, como ele diz, trabalhou aí culturalmente, laborando aí na mente a vida inteira, né? E quer continuar até 120. Então, isso que eu digo, depende de cada um. Aquela senhora que foi tomando uma idade e que os filhos começam a fazer atividade para elas. Então, não, mãe, não faz isso que a gente faz para você. Não, mãe, não vai no banco, deixa as contas aqui para pagar. Então, até numa ideia de ajudar a mãe. Mas quando vai tirando essas pequenas tarefas,
ela vai deixando de se sentir desafiadas, né? Então, o que a gente vê nesse caso, assim, são comprometimentos cognitivos leves, então não é demência, não é Alzheimer, porque hoje o pavor de todo mundo é Alzheimer, né? Falou em demência, é Alzheimer, mas existem vários outros tipos, né? E o comprometimento cognitivo leve não necessariamente está vinculado com qualquer coisa orgânica, mas mesmo por ambiente. Então, não vou dar o celular para o pai porque ele não vai saber mexer. Tem hoje tudo é aplicativo. Não, pai, daqui que eu mexo, né? Então, como eu falei, boa intenção. Só que com essas atitudes está privando aí esse indivíduo, essa pessoa, de continuar aprendendo e de fazer novos caminhos neurais, né? E aí, então, a gente trabalha bastante com a questão da estimulação cognitiva no sentido de prevenir e, às vezes, até recuperar. Sabe? Então, recuperar com a memória recente ou recuperar algumas coisas, algumas funções aí do cérebro, é possível com a estimulação cognitiva, que é um trabalho que a gente desenvolve também, né? Quando for o caso. E a ideia é chamar a família, né? E dizer, é boa intenção, mas vamos parar com tudo isso. Então, também a gente dá orientação para a família e dizer, olha, a mãe e o pai precisam se envolver em atividades grupais, atividade social, que é muito importante, fazer uma atividade física, procurar, porque é muito visto assim que palavra cruzada é muito bom. Mas não é só. Não é, claro. Não é só. É um conjunto. É um conjunto. É que também, Cláudia, não sei, professor, se você sente, às vezes os mais jovens e os filhos apressados correndo nessa vida não tem paciência de explicar o idoso, por exemplo, a mexer no celular. Então, é mais fácil. Assim como eu ensinar uma criança a amarrar um sapato, é mais fácil eu amarrar para ela, agora para o idoso também. Então, me dá aqui, não, eu faço isso aqui. Ao invés de falar, vai aqui, ou mesmo fazer uma receitinha de bolo, como eu digo, clique aqui, aperta o botão aqui e tal, comandos até ele automatizar esse tipo de coisa e generalizar para outras atividades. Professor, você tem o mesmo sentimento? Acha que esse processo mesmo, a família atrofia a gente? A tendência acho que ainda é essa, né? E a gente vê que, como se diz, né? A vida é um círculo, né? Então, com a idade, acaba voltando à infância, precisa desses auxílios, né? Todos aí, em vez de... E importante, da mesma maneira que os pais têm trabalho para ensinar a criança, em vez de fazer pela criança, também os seus familiares, os filhos, os netos, têm que ter um pouco de trabalho para ajudar o seu idoso, né, a aprender essas coisas novas, tecnologias novas, né? Agora, eu queria explorar muito brevemente o outro lado da moeda. Se do outro lado, o meio tende a ignorar, não dá oportunidade, etc., do outro lado, a gente conhece também os velhos que não assumem a sua condição. Verdade. O pai de um amigo nosso, praticamente tinha idade para ser o meu pai, ele, depois de aposentado, não sei o que, já bem velhinho, resolveu tirar a casa de moto, andar por aí, até aí tudo bem, só que passa a comportar-se como se fosse adolescente, né? Passa a comportar-se como adolescente e tem gente de idade que não é ceder, não é assumir a identidade social de velho, de aposentado, de inútil, de alguém esperando a morte chegar, né? Mas tem dificuldade para assumir a sua própria condição, né? Lá em casa, estava falando de novas tecnologias. Eu não só tenho dificuldade, mas não gosto de certas coisas, porque eu vejo que é muito mais pressão do mercado consumidor do que propriamente de facilitar a vida, né? Mas quando eu tenho dificuldade, eu chamo mesmo meus netos.
um de 15, outro de 13. Perfeito, né? Resolvem tudo. A única coisa que eles não conseguiram resolver foi configurar Alexa. Eu ganhei a Alexa, mas ninguém conseguiu configurar. Dando essa pergunta, assim, o professor é nosso aluno aqui e está aprendendo não, que ele já veio com uma boa base de inglês, mas está aprimorando, vamos dizer assim, está em constante. O que te motiva a aprender um novo idioma nessa fase da sua vida? São vários desafios, várias motivações, né? Primeiro, assim, né, como a Solane está falando, é manter realmente ativa a cabeça e com diferentes atividades, né, atividades que demandam competências, capacidades diferentes. E a aprendizado de língua requer certo tipo de, né, atividade intelectual aí. Essa é uma razão. Outra razão, olha essa minha pretensão, né? Embora eu tenha viajado, antes da pandemia eu viajava muito, agora vou retomar minhas viagens, então eu me viro bem por aí, né? Alemanha, Malta, por aí e tal, inglês, a gente se vira. Mas eu queria começar a fazer palestra em inglês lá fora. Muito bem. E para isso, eu 2 vezes recebi convite de Singapura, só que as 2 vezes eu fiquei com medo e disse que não podia, né? Depois fiquei pensando, olha que bobagem. Se um brasileiro com a cara de japonês chega lá falando em inglês capenga, eu acho que o pessoal vai achar legal. Mais do que se eu falasse fluentemente português para alguém ficar traduzindo para inglês, né? Mas de qualquer modo, eu gostaria de... Meu desejo é de poder fazer palestras lá fora, usando inglês, né? Não digo que nem é nativo, mas ao menos não cometer erros crassos, né? Passar o recado, né? Compartilhar um pouco do seu conhecimento. Experiência no Brasil, coisas assim, né? E escrever tenho escrito, eu tenho uma outra coisa publicada em inglês, mas eu queria ser mais fluente na escrita também. E sobretudo na aula, o que, já falei muito com a Isabel também, a minha professora, o que eu vejo como mais falho é meu listening, audição. Tem dificuldade. Eu acho que o problema não é do inglês em si, porque eu tenho certa dificuldade, inclusive na conversação em português, que é a minha segunda língua. Eu não tenho o mesmo tipo de dificuldade em relação ao japonês, que é a minha língua materna, a língua mãe. Solange, então voltando um pouco com essa história tão inspiradora aqui, né, do professor Sadal, você tem algum exemplo, alguma história inspiradora também de algum paciente, na sua história de vida como terapeuta, de pessoas que se lançaram a um projeto novo, que se lançaram a um processo de aprendizado novo, só para compartilhar com a gente? Eu tenho uma cliente, eu já acompanho faz um tempo, e interessantemente também ela é de origem oriental, eu acho que talvez a disciplina venha aí. Ela já é 80 anos e ela passou a dançar, né? A dançar as danças tradicionais, né? E agora ela se envolveu no projeto de karaokê. Então ela tá aprendendo a cantar, que pode pensar, é simples. Não é. Primeiro que as danças tradicionais japonesas, elas têm todo um significado, né? A gente vê, nós somos muito acostumados por aqui, tem aquele Bon Odori, né? Que parece que é apenas uns movimentos, mas cada movimento tem um significado. E a música também. E aí, ela não é a mais velha, mas por ser uma das mais velhas, eles têm uma preocupação de passar essa tradição para os mais novos para não morrer. Então, como vestir o kimono, como vestir todas aquelas roupas, né? E ela agora está nesse projeto de cantar. E agora, recentemente, eu estou atendendo vai fazer 90 anos, né? E é uma graça, e ela teve muitas perdas durante a vida, ela não tem comprometimento cognitivo nenhum, mas essas perdas, né, que ela foi tendo aí durante a vida de marido, filhos, isso tem entristecido muito, né? Então aí nós estamos num trabalho de buscar conexões sociais
para ela, ela não precisa, porque ela tem essa idade, tem esse histórico de vida, ela cair numa depressão, porque daí morre. Daí morre, e é isso que a gente não quer. Olha que coisa interessante, né? A gente ouviu a história pessoal do professor, a Solange reportando alguns casos, e a gente começa a entender e ver as inúmeras possibilidades que a gente tem nessa nova fase. Eu vou me colocando até nessa fase, né? Porque eu já estou com 60 a mais também. Então, você é uma menina. Eu acho que a gente tem que entender, e um desafio muito grande também, talvez que eu tenha sentido, e vocês também tenham sentido, tanto na esfera pessoal, mas também na profissional, é como fazer esse encontro da Generation V, ou Generation Vintage. Tá, é vintage. Bem Z e Y, com essa geração ZY que está vindo por aí, tá? Então eu queria discutir um pouquinho isso e a entrada da tecnologia de uma forma tão avassaladora como através do ChatGPT, a tecnologia fazendo parte da nossa vida, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre essa fusão, né? Que vocês já pontuaram algumas coisas, mas quais são, sim, como que a geração YZ pode se beneficiar, né? O Cláudia, só antes disso eu esqueci, eu mesmo, né, eu queria falar, eu mesmo, depois que me aposentei, me envolvi num projeto de coral. E agora, dia 29, nós vamos nos apresentar com o Glória de Vivaldi, que eu acho que é uma peça bem complicada, com orquestra. Olha Bravo! Onde vai ser, Solange? Vai ser na Associação Médica. Olá, pessoal, dia 29 de... Agora abriu. De 29 de abril, não perca, na Associação Médica, apresentação de um coral na Associação Médica. Associação Médica Vivaldi. Então, um desafio enorme, né? Que eu nunca pensei que eu pudesse me envolver numa atividade dessa. Sou uma das mais velhas, tem eu e a outra, né? E aí eu acho que combina bem com o que você estava perguntando, das atividades intergeracionais. Legal. Né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Depois eu... Sim, eu vejo que está havendo bastante interesse, e nós vemos assim projetos pilotos onde casas de atendimento a idosos e creches. E que como que essas creches, educação infantil, e como que esses dois grupos, eles interagem e um fazendo bem ao outro. A semana passada eu participei de um encontro numa empresa aqui em Londrina de geração de carbono, essas coisas novas, né? E aí eles queriam, eles querem implementar na empresa a questão aí de encontros intergeracionais, porque eles têm CEOs, eles têm assim, as pessoas que atuam na administração com mais idade, mas ali na ponta e mexendo com uma coisa que eu nem entendo muito o que é tudo moçada, porque é tudo da base da tecnologia, né? E aí eles querem implementar ações na empresa, como trabalhar esses encontros. Então, como que os mais velhos podem contribuir para a formação dos mais novos e os mais novos também ali num projeto mesmo integrado. Achei muito interessante. Muito interessante. Professor, quer complementar? Sim. Bom, começando com um assunto um pouquinho diferente que ficou lá atrás. A Solange está falando de Bon Odori, né, que tem cada gesto tem significado e tal. Buiô, aquele que usa leque, muito mais expressivo, muito mais simpático, né? Certo. E aqui em Londrina tem muitos grupos de dança, Buiô, Bon Odori, coisas assim. E tem gente jovem, mas majoritariamente gente de idade, né? Agora, por que isso acontece aqui, sobretudo com a participação muito ativa da colônia japonesa? Porque na cultura japonesa,
a história e a tradição são extremamente valorizadas. Né? Eu lamento, o Brasil, embora um país muito jovem, tem história muito rica, só que a gente não valoriza isso. Eu não sei como é que é dada a aula de história hoje, mas na minha época de curso primário, história era Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil e, né, era por aí, decorar nome, data e não passava muito disso, né? Então, nesse fim de semana, fiz esse passeio, né, Jaguariúna e tal, Campinas, Jaguariúna, trem. Foi decepcionante. Em termos de paisagem, claro que desde para morrer, isso é muito mais bonito. Então, em termos de paisagem não tem nada. Mas o que aconteceu? Várias estações, todas elas desativadas, abandonadas, né, caindo aos pedaços. E até não me conformei e até comentei no próprio trem, né? Toda hora passando de gente vendendo sorvete, não sei o que, essas coisas todas aí. Alguém vem e faz barulho, diz que está cantando, mas enfim, fica uma gritaria. Depois tem que convidar o coral para cantar depois fica passando chapeuzinho e tal, né? Chapéu para recolher a contribuição. Aí não aguentei e procurei chefe de estação no final, mas não tinha ninguém, nenhuma autoridade. Então conversei com o guia. Puxa vida, poderia tornar aquele passeio interessante, né? Educativo, preservar a história, um passeio para contar a história da ferrovia brasileira e particularmente daquela linha mogiana. Então, cada estação poderia ser restaurada e virar pequeno museu e um passeio de trem que pararia cada estação, os passageiros descem, vê o acervo, ouve o guia contar um pouco a história, volta para o trem, caminha e tal, né? E eu acho fundamental que a nossa geração tenha essa preocupação de transmitir para novas gerações toda a história, né? Eu, há algum tempo atrás, só que ainda a gente está sem tempo, porque os meus netos, eu tenho 2 netos aqui em Londrina, tem aula de manhã toda e 2 ou 3 tardes também, né? Fora isso, muitas atividades, né? Hoje a criançada não vai só na escola, faz tantas outras coisas. Então estou esperando de férias chegar. Tem uma coleção, estava falando para vocês antes da nossa conversa aqui, a editora da Federal de Universidade de São Carlos publicou uma coleção que leva meu nome, com 10 volumes. O último volume é uma biografia, a minha biografia escrita por 2 professores. Então, passei para eles essa biografia, porque o primeiro capítulo fala da vinda dos meus pais do Japão para cá, em 1935. Razão pela qual vieram, o que aconteceu aqui, né, em função da Segunda Guerra, etc., o que aconteceu, acabou ficando por aqui e tal, para ao menos passar a ideia de que a vida não começou com o nascimento deles, de que muito antes as coisas já vinham acontecendo. Né? Eu fiquei encantado com a história de um colega do Parque Golf, uma pessoa de 94 anos, 84 anos. Ele um dia estava contando a história do ancestral dele, nascido no ano 700 e pouco, foi o introdutor de budismo no Japão. Disseminou o budismo em todo o Japão. Para isso esteve na Índia, na China, não sei o que tal. E tem uma montanha que recebe o nome dele. Montanha Kobo é o nome da pessoa. E no topo construiu um templo, que também leva o nome dele. E em torno virou uma pequena cidade, um local de peregrinação. Né? 1.500 anos atrás, e ele conhece toda a história, os filhos dele conhecem toda a história, os netos conhecem toda a história. Eu acho que talvez um dos papéis talvez mais significativos hoje, de gente da nossa geração, é servir de mediação entre o passado longínquo e a nova geração.
Perfeito, né? Inclusive dá sentido para a gente mesmo. Claro, essa verdade. perpetuidade, né? E é interessante, Cláudia, porque aí eu estava pensando, hoje, quando a gente vai aprender uma atividade nova, a gente já vem com uma bagagem. Então, assim como a gente tem a bagagem de história, de vida e tal, também nós temos uma bagagem de aprendizagem que favorece, talvez, O aprendizado, né? e ser mais fácil, mais tranquilo. E é uma coisa que você escolhe. O professor disse, a gente estudava história, tinha que decorar aquilo, tinha que fazer aquilo. A gente aprendia ou absorvia ali aqueles conteúdos porque ia fazer uma prova. Hoje a gente vai aprender uma coisa que a gente quer. Então, com muito mais sabor, com muito mais motivação, né? Porque nós não temos obrigação. São os princípios andragógicos, né? Você aprende com conhecimento prévio, você aprende porque você quer, você vê sentido no processo de aprendizagem. O Lago Igapó está com vazamento e virou notícia local. Será que algum professor de história pensou em aproveitar a ocasião para contar toda a história do Lago Igapó? Era riacho que tinha que atravessar a pé, depois fizeram uma travessia, né, uma barragem e tal, e foi virando. Antes era um barquinho, um canoa que levava e tal. Então, eu acho que história é isso. Fazer conexões, contar né? todo o processo de construção para chegar a uma coisa. Isso é história. A gente podia ficar aqui a tarde inteira, né? Sim. Mas eu vou caminhando agora para o final do nosso bate-papo. Claro. E assim, eu quero agora trabalhar os conselhos práticos, tá? Para quem está ouvindo a gente, para quem está interessado no tema e que quer começar um projeto novo, tá? Então, assim, quais são os conselhos que vocês dariam para quem quer começar a aprender, a desenvolver uma competência, uma habilidade nova? Como criar essa rotina nova, porque como vocês falaram, você tem que criar uma rotina nova de aprendizado e como lidar com as frustrações no processo do aprendizado. Então... Certo. Eu acho que, até pegando aquilo que eu acabei de falar, você escolher uma coisa que você gosta, que você tem prazer e que por algum motivo você não teve oportunidade de aprender ou de desenvolver. Por exemplo, no meu caso, o canto. Minha mãe cantava, imagina que ela achava que eu podia cantar. E aí surgiu a oportunidade, eu mesmo falei, será? Não, vamos, o grupo lá incentivando. Então, escolher uma coisa que você vai se sentir motivada para aprender. Né? Aí a rotina isso aí ser um hobby, mas é importante que seja um hobby com repetição, que seja um hobby constante, igual o professor vem na aula, ele tem aí a periodicidade de aula, né? Porque a gente tem uma bagagem de aprendizagem, mas não tem ainda aquela habilidade. Então é importante a perseveração, aí você se manter, né? Agora, ser gentil com os erros. Sim. Eu acho que uma habilidade que também lá no consultório eu trabalho bastante, que é a autocompaixão, né? Porque nós já fomos tão julgados, já tivemos que corresponder a muitas expectativas. Então agora a questão da autocompaixão, que é ser gentil com você mesma. Então eu não sou ali a solista, não tenho a pretensão e nem você, mas eu sei que no conjunto eu faço a diferença, né? Então aí, além dos ensaios, estudar em casa, né? E que se alguma coisa não der certo, e aí a maestrina, ela é muito legal, que ela diz, vamos lá, vamos tentar, vamos de novo, né? E essas frustrações, elas não terem o mesmo peso que tinha antigamente, né? Eu não vou fazer nenhum concurso na Casa São Paulo ou alguma coisa de solista. Eu vou ali me divertir e apresentar com os colegas, né? Isso, autocompaixão, ser muito gentil com você mesmo. Muito bom. E professora, alguma dica, alguma recomendação, alguma coisa? Sim. Você como aluno college, aprendendo inglês de novo, o
que você acha que é importante nesse processo que você está de aprendizado nessa fase da sua vida? 80 a mais, hein? Terra mais. Que beleza. Primeiro eu acho que tem que deitar no divã da Solange. Porque a minha autocompaixão está tão... Então eu vou dar o meu cartão para você. Exijo muito, muito, muito de mim. Muito mais do que dos outros. E então, alguma coisa que eu não consegui realizar direito, não consegui realizar dentro do prazo, nossa, isso me faz mal, muito mal. Agora, como é que a gente tem que lidar com isso? Primeiro de tudo, né, eu concordo inteiramente. Encontrar alguma coisa que realmente dá prazer, satisfação para a gente, né? E nisso eu acrescento, eu não sei se funcionaria para todo mundo, mas como um grande fator motivacional, enfrentar desafios, né? Descobrir que a gente é capaz de fazer uma coisa que até então parecia difícil, isso me dá um senso de realização gigantesco, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Agora, eu acho que é fundamental, sim, lidar com frustração sem cair no erro de ficar se perdoando, talvez um pouco indevidamente, né? Exigir ao máximo, porém saber se perdoar, né? Ter um mínimo de autocompaixão, coisa que eu tenho que desenvolver. Tem que deitar no seu divã. Que mais? Eu acho que o conselho prático mesmo do processo de aprendizado. O que o senhor faz, por exemplo, para memorizar uma palavra nova, uma estrutura nova, a motivação que o senhor tem para vir para a aula, a relação que você tem com o professor, com a escola, de estar nesse ambiente? Sim. Então a Solange está falando de que a gente tem experiência de aprendizagem. A gente construi ao longo da vida tantas estratégias para aprender coisas novas, diferentes habilidades, né? E é importante isso. Desde cedo, eu acho que o estudante teria que ser, na sala de aula, com incentivo, com demonstração do professor, conhecer o seu próprio processo de aprendizagem. Não é aquele procedimento, aquela técnica, aquela teoria em que o professor se baseia, mas cada qual tem que encontrar a sua própria estratégia de aprendizagem. O que eu tenho que fazer para memorizar certas palavras, por exemplo? Né? O que eu tenho que fazer para poder conseguir fazer o cálculo mental, cálculo matemático, né? Uma ocasião eu fiquei chocado de ver, fiz compra em algum lugar, alguma coisa do tipo R$20, dei nota de 50, a pessoa pegou máquina calculadora para ver o troco. Outra ocasião, alguma coisa como R$32, dei 52, a pessoa me devolveu 2 e disse que ia ficar muito complicado fazer o troco. Então, tem dificuldade, só que a gente tem que lidar com essa dificuldade. O que eu tenho que fazer para conseguir superar essa dificuldade? E, acima de tudo, eu acho que a motivação que tem que ter, o conselho que daria, é sempre buscar superação, né? Não estagnação. Estagnou significa que vai decair. É verdade. Perfeito, gente. Eu queria agradecer imensamente. Assim, eu acho que foi um bate-papo muito gostoso. Muito legal. Pena que é tão breve. É verdade. Foi muito rápido. Você falou 2 horas, é um assunto para uma semana inteira. É verdade. Então, pessoal, é o seguinte: you can teach no dog. Tá? Então, a gente pode realmente ensinar para qualquer pessoa coisas novas, desde que você queira. Tá? Então, busca a ajuda da Solange, conversa com o professor Sadal, vem até o college, que a gente vai ajudar você nesse processo. Eu tive, só para completar aí, eu tive uma Golden Retriever, uma cachorra assim, bonita, tal, tem um olhar muito meigo, né? Ela morreu de velhice, simplesmente. Até o último dia da vida dela, estava aprendendo. Tá vendo? Esse ditado, então, não tá certo. Por mais velho que o dog seja, ele aprende. Tá certo. Gente, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, imagina. Muito gostoso. Muito gostoso.